Olá, candidatos. Quem conversa com vocês é a professora Júnia Andrade Viana. Eu sou professora do Pão dos Concursos e vou explicar a vocês o que é o procedimento de recurso, né? É um procedimento muito importante. Nós vamos trabalhar com esse procedimento nesse nosso boletim informativo do ponto para os recursos de provas discursivas. A gente vai explicar como é todo o processo para que vocês possam, primeiro, ter informação segura de como fazer isso, ter uma noção geral de como proceder para que você não deixe o resultado da sua prova discursiva passar, né, sem que você possa brigar por esse resultado, você possa compreender a natureza de um recurso e saber até que ponto isso pode te ajudar. Mais essa ferramenta, ou seja, mais uma briga para que você consiga aí ingressar no seu concurso, né, da sua escolha, ou seja, passar pelo seu processo seletivo, ok? Então, lá no material que eu vou te mostrar, passo a passo, o que é o recurso e o que você precisa para poder aprender a trabalhar bem o seu recurso, tá? Então, vem cá. Bom, seguinte, para vocês trabalharem a questão dos recursos, né, o nosso assunto de hoje, antes de eu ir diretamente à questão, é trabalhar os recursos para provas discursivas, tá, pessoal? A gente vai trabalhar com recursos para provas discursivas. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, tenho que entender, o que é o recurso, tá? Ora, gente, o recurso é um procedimento, ora jurídico, ora administrativo. No caso das provas discursivas, nas provas de concursos, né? Tá certo? Então, no caso de provas de concursos, a gente confecciona um recurso administrativo contra a correção das questões discursivas, tá certo? Quando que esse recurso é disponibilizado? Ora, gente, primeiro, normalmente, né, o que acontece? A primeira lei dos concursos, que é o edital funciona como uma espécie de lei dos concursos, ele deve trazer claramente para vocês a oportunidade, né, de vocês ingressarem com recurso contra as provas, tá? Quando o edital não traz isso, o que é importante o candidato fazer? É importante que o candidato comunique ao Ministério Público Federal, mas antes ele vai primeiro à banca organizadora, vamos dizer assim, ao órgão que solicita o concurso público, questionar a ausência de prazo recursal no edital. Se o seu edital não fala nada, o ideal é que você primeiro vá ao órgão que é o responsável pelo concurso ou a banca que está trabalhando nesse concurso. Se houver uma negativa, não houver alteração do edital, é importante que você busque no Ministério Público, no caso, se o concurso for federal, for um concurso do Enem, por exemplo, né, um processo seletivo que envolva administração, vamos dizer assim, o executivo de um certo modo, ou mesmo os outros poderes, mas que sejam da competência do Ministério Público Federal, é só você ir lá na página do MPF e provocar, falar, né, denunciar ao MPF o cerceamento de direito, tá? Que a gente tem direito à boa-fé, à transparência, tá certo? O direito ao contraditório, de a gente não concordar com o resultado de prova, tudo bem? Bom, então é o seguinte, o edital, primeira coisa, o edital deve fazer constar isso aqui. Vocês devem ter cuidado porque esses prazos costumam mudar. Às vezes a banca atrasa a correção da prova discursiva e aí ela vai lançando o quê? Ela vai lançando no seu site, vamos dizer assim, novos prazos para que ela possa abrir o procedimento recursal. E vocês têm que tomar cuidado porque, por enquanto, nós dispomos de 48 horas, tá? Assim que a banca libera a vista de prova, normalmente, ela, a partir do dia seguinte ou a partir dessa vista de provas, ela disponibiliza aí esse prazo de 48 horas para que você possa recorrer, né, contra a correção da prova discursiva, tudo bem? Aí, o que acontece? Se você perder esse prazo, já era, tá? É a sua última chance de conseguir nota em concurso público. Bom, depois disso, né, o que a gente pode também trazer como questão? Será que todas as questões discursivas podem motivar recursos? Por exemplo, eu fiz a minha discursiva, eu tenho o direito a recorrer sempre de todas as questões, eu tenho sempre essa chance? Não.
Primeira coisa, isso é muito importante. Muitos candidatos, por falta de informação, por desespero, tendem a fazer o quê? Querem entrar com recurso de qualquer maneira, tá? Para tentar questionar o resultado da prova discursiva. E não é bem assim, tá, gente? A gente ingressa com recurso, na verdade, para aquelas situações em que a gente sente que houve o quê? Uma injustiça, houve uma má correção, tá? Que a gente identifica essa má correção, tá certo? O examinador não foi fiel ao critério, ou ele desconsiderou alguma coisa que você colocou ali no texto, tudo bem? Alunos que querem recorrer de tudo, recorrer simplesmente para ganhar pontos. Eu sempre falo, não é a melhor chance não, tá? É claro que você está no concurso, você tem que arriscar todas as suas cartas, se você quer arriscar. Mas você tem que saber que se você está recorrendo, tá? Olha só, se você vai recorrer por recorrer, né? Aquela situação assim que o candidato diz, eu vou tentar assim mesmo, porque eu não tenho nada a perder. Então, quer dizer, se você vai recorrer por recorrer, tudo bem, direito seu. Mas hoje as bancas são muito espertas, elas estão muito ativas a esse tipo de situação, tá? Júnia, já aconteceu, por exemplo, de alguma banca não abrir prazo recursal? Gente, acontece. Isso daí, vocês têm que ficar sempre de olho nesse tipo de má fé, tá? Por parte das bancas. Você não pode pagar uma inscrição para concurso ou para outro processo seletivo, por exemplo, cito o caso do Enem, que é uma vergonha. O Enem, ele tem o quê? Ele não abre prazo recursal para os candidatos. Eu não sou professora do Enem, mas eu descobri isso há pouco tempo. Então, os meninos estão aí, ficam nesse sofrimento porque convivem com uma banca que escandalosamente vive dando notas altas aí para receita de macarrão instantâneo, hino de time de futebol, frases estranhas, e em compensação alguns alunos tiram 0, sem nenhuma explicação. Bom, o que acontece? Acontece sim de algumas bancas negarem, né, simplesmente não trazerem o prazo recursal. Inclusive elas tentam um golpe que vocês têm que estar muito atentos. Por exemplo, a banca traz lá no seu edital a vista da prova. As provas estarão liberadas para vista no prazo tal. Mas não falam sobre prazo para ingresso de recurso contra a correção. Então, quando vocês notarem isso no edital de vocês precisam urgentemente entrar em contato com a banca, pedir que a banca faça a retificação do edital, expondo o prazo recursal. Por que isso é importante? Ora, eu sei que muitas bancas vão alegar assim, mas a banca é soberana em suas decisões. Existe um julgado do STF dizendo isso. Sim, elas são soberanas em suas decisões. Mas isso daí não é uma coisa que a gente leva como algo que a gente compra e não discute. Por quê? Hoje o Brasil, vamos dizer assim, na seara da administração pública, tem trabalhado cada vez mais, né, para que a nossa prestação de serviço se torne mais gerencial. O que quer dizer uma prestação de serviço gerencial? Ora, a prestação de serviço gerencial é aquela cuja finalidade é atender o seu cliente final. Quem é o cliente final da administração pública? O cidadão. Então, se você pegar todas as últimas normas que foram editadas no país, elas que tratam dessa questão, não é? O que elas fazem? Elas sempre colocam o cidadão como prioridade. Isso vem da nossa Constituição, vem da reforma do Estado. Então, quer dizer, hoje são criados instrumentos e leis que foram criados, na verdade, recentemente, que tentam dar o máximo de transparência e fé pública às ações, tá certo, do Estado. Então, quer dizer, se eu estou fazendo concurso público, eu consigo forçar instituições como o Ministério Público, tá certo, a fazer valer esses direitos, que são direitos de conquista republicana, tá certo, de conquista democrática. Então, a gente tem que brigar pelo direito, sim, ao prazo recursal, porque nós já pagamos uma série de coisas, inclusive pagamos pelo concurso. É um processo seletivo aberto ao público e eu quero saber, eu tenho o direito de controle sobre as ações da administração pública. E a banca, seja ela qual for, ela está prestando um serviço de relevância pública. Então, quer dizer, ela fere direitos coletivos quando ela não expõe essa abertura. Eu falo isso para vocês, por exemplo, em 2014, aconteceu de um TJ do Pará, né, o concurso feito pela FUVEST, isso, foi isso mesmo.
não abrir prazo recursal para os meninos. E era uma coisa absurda. Depois eles conseguiram, depois de muita briga. E aí, quando abriu o prazo recursal, estavam lá redações extremamente mal corrigidas, certo? Então, quer dizer, os alunos entraram, ingressaram com recurso, alguns recursos aceitos, outros recursos simplesmente negados de uma forma, vamos dizer assim, aleatória. Mas que se conseguiu fazer com que a banca abrisse o prazo recursal e que emitisse o parecer após vamos dizer assim, a análise dos recursos, isso se conseguiu. Então, a gente tem que dar moral para as ações públicas, né? Temos que brigar por isso, ok? A gente continua no próximo bloco falando mais sobre recursos, tá? Assista porque é muito importante, um dia você pode precisar. Tomara que não, tá bom?